no mês que vem já vai estar disponível, vai ser muito bacana, viu? Bem, vamos falar agora sobre um outro caso que acabou repercutindo muito, que foi a estreia do documentário Isabela Nardoni, o caso Nardoni, que foi divulgado pela plataforma de streaming Netflix. Esse documentário retrata o dia da morte da Isabela, que infelizmente foi jogada do 6º andar, né, do prédio em que morava pelo próprio pai e acabou vindo a falecer. É um caso, obviamente, que parou o Brasil em 2008, né? E esse documentário acabou trazendo muitas críticas de internautas pela forma que o documentário aborda. Inclusive, eu e a Suiane estávamos conversando no camarim justamente sobre isso. Para quem assistiu o documentário, é um documentário, na minha humilde opinião, para quem não assistiu o documentário, melhor dizendo, é um documentário confuso. A história não tem um fim, sabe? Tem várias pontas soltas. O próprio documentário levanta questões que não responde. Inclusive, eles tentam colocar a madrasta, no caso a Jatobá, como se também fosse vítima, né? E isso causou um desconforto muito grande aí nos internautas que conseguiram assistir esse documentário, né, que fala que ela tinha uma depressão pós-parto, depois fala que ela era dependente financeiramente do patrimônio, tinha um patrimônio ali com ele, até para comprar um absorvente tinha que pedir autorização dele, pedir dinheiro para comprar. Então, ficou meio confuso, né, esse documentário. Vamos dizer assim, que deram uma passada de pano gigantesca para a madrasta, e acabou ganhando aí a crítica de diversos internautas. Você assistiu também, né, Su? Eu assisti, viu, Erlan? E assim, o que a gente está falando aqui para vocês é que esse documentário, pela forma como ele foi colocado no ar, é um documentário que não é documentário, né? Estaria classificado dentro do que a gente chama aí das normas de jornalismo como documentário, mas acabou sendo filme. Muita gente também não entendeu. Ele acabou sendo muito tendencioso. Foi um filme que não foi imparcial, não contou só os fatos, né? Ele acabou pendendo aí para um lado que o porquê a gente não sabe. Não é que a gente não esteja falando aqui que a Jatobá não seja vítima. Não é isso. Eu também acredito ou que ela sofreu algum abuso, né? Ou duvidando que ela não tenha sofrido nenhum abuso, né? A gente não duvida disso, a gente acredita que ela realmente foi uma vítima, só que a partir do momento em que o filme traz isso, traz essas opiniões pessoais para dentro do contexto, acaba sendo tendencioso. A gente acaba se perguntando, por que que esse filme mostrou mais a Jatobá que ele? Por que que passou mais pano para ela? Quais são as respostas disso aí? É isso que a gente não tem e a gente não entende, porque o documentário foi produzido dessa forma. Acabou beneficiando ainda mais a Jatobá do que ele, né? Que foi realmente o que cometeu ali o crime. Então não é que a gente esteja passando pano, achando que, não, ela coitadinha dela e tal. Não, a gente acredita sim que ela foi abusada, que ela sofreu abuso psicológico. A gente acredita sim que ela realmente dependia do esposo, né? A gente acredita que ela era dependente dele financeiramente também, que ela era conduzida a tudo que ele e a família fazia, porém, com a visão de documentários, de filme, eles não poderiam ter exposto isso para o público. Que era para ser imparcial. Era para ser imparcial, algo que realmente não foi. E é um documentário, como o Erlan disse, por diversas vezes ficou muito confuso. Porque a gente termina o documentário, o filme fala, oxe, e aí? Né? E cadê? O que aconteceu? E o desfecho? Eles acabaram se perdendo muito em muitas situações, repetindo também muitas situações, e foi todo embasado por achismo. Eu acho que as marcas eram dela por causa disso, por causa daquilo. Não tinha realmente aquelas provas concretas, dá a entender que o Ministério Público havia produzido provas para incriminar o casal. É isso que o documentário dá a entender. Né? E eu falo isso, agora posso até dizer, eu falo isso com propriedade, porque a gente está falando de documentário de um fato que aconteceu em 2008, ou seja, amplamente divulgado, cheio de informações. A gente aqui está produzindo um documentário do caso do Donizete Adalto, o tiro da injustiça, e é um caso de 25 anos atrás. Então a gente sabe da complexidade de como é fazer um documentário como esse, de trazer os fatos, etc. e tal. Então, e a Netflix não é nenhuma amadora, né? Já fez diversos documentários ótimos, inclusive o caso do Bandidos na TV, do caso Wallace Souza, que a gente já falou aqui no programa da tarde, é um excelente documentário, incrível, inclusive, muito bem produzido, muito bem feito. Só que a gente não entendeu o que foi que aconteceu
com esse caso Nardoni, Valdelúcio. Muita gente não entendeu, né? O caso Nardoni. Nesse caso, a gente leva em consideração também que a própria Ana Carolina Jatobá, né, que é a madrasta foi a madrasta da Isabela, foi solta, né? Foi solta recentemente, cumpre a pena agora em regime aberto, em junho, já está 2 meses solta, e eu acredito que essa passada de pano também vem até para dar uma forma ali de tentar ressocializar ela junto à sociedade, mostrar também o outro ponto dela ter sido realmente uma vítima de várias violências, violência psicológica, violência patrimonial, e dentro desse contexto mostrar que ela, como já cumpre hoje a pena em regime aberto, tem direito a um recomeço, é preciso olhar ela ali pela ótica dela em que ela vive. Eu também assisti o documentário esse fim de semana e vi, além dessas questões de que algumas provas foram plantadas, foi questionado muito durante todo o documentário a cobertura jornalística que foi feita do caso em si, né, ao mostrar que, por exemplo, a pressão que do tinha, jornalismo. de que assim como o jornalismo tem essa pressa de dar um veredito, de dizer, foi algo que também pressionou a investigação, a própria delegada a concluir o inquérito, ao próprio juiz de dar uma sentença condenatória ao casal, e aí, motivado também pela opinião pública, que foi muito forte, que teve essa comoção popular, as pessoas realmente acompanhando todo o processo, todo o julgamento lá na porta do tribunal do júri, e foi questionada o fato deles serem levados uma viatura sem a plotagem, sem o fumê, para que realmente a polícia pudesse todo um espetáculo fotografar da coisa, né? Foi feita também, eu achei que mostrou esse lado, para de certa forma dizer assim, olha, de repente, se não tivesse tido todo essa invasão, né, tanto da mídia quanto das pessoas, pudesse terem outras linhas de investigação, como chegaram a... Mas sabe o que eu acho? Na verdade, o documentário quis culpar a imprensa por ter forçado a polícia a trazer logo o esclarecimento do caso, e por isso a polícia teria feito um mau trabalho. Sabe? É uma coisa assim muito esquisita. Achei muito esquisito. Eu acho assim também. Eu acho que o que acabou acarretando aí, que não tiveram muitas provas, é o fato da tecnologia. Em 2008, a gente não tinha tecnologia a nosso favor em relação a crimes como a gente tem hoje em dia. Inclusive, é o único momento, né, que a gente tem desse caso de imagem de câmera de segurança é dentro do supermercado. A gente não tem a câmera no elevador, porque no tempo não tinha esse esquema de segurança nos prédios. Ele morava num prédio bom, num prédio classe e era alta. Novo. Era um playboy, era um rapaz ainda, né? É um prédio novo. Então, é um prédio novo, justamente. Eu não tinha esse esquema de pedir câmera de segurança. Para mim, sinceramente, eu passei a noite sem dormir quando eu assisti esse caso. Eu acho que é a novelinha perfeita, né? Foi feito ali um sensacionalismo da imprensa em cima desse caso, mas porque era uma novela que muita gente se identificava. Por quê? Porque tinha a mãe, o pai e a madrasta. Então, era uma historinha perfeita. Para mim, eu não tenho dúvidas, para quem não assistiu ainda o documentário, eles mostram os dois lados, mas eu acho que não tem dúvidas que foi o casal e mostra toda essa repercussão aí em volta do caso da Isabela Nardoni. Mas verdade. achei realmente que foi um trabalho muito tendencioso, né? Que não foi nada imparcial. Bem, a gente segue acompanhando. Essa aqui é uma impressão. Se você puder assistir, assista e tira suas conclusões. Se você